Casares falou também sobre a possível transformação do São Paulo de associação para SAF. Vamos ver. Quanto à SAF, veja, a instituição São Paulo Futebol Clube, ela não pode ser movida por uma vontade única de um líder, de um presidente, de um diretor. Tem que haver um contexto. Por exemplo, a FIP, que tanto traz polêmica, é bem diferente de uma SAF, porque não dá vinculação patrimonial, você não vende absolutamente nada e já traz uma celeuma. A SAF é uma celeuma maior, porque você dá a chave para um dono que ele faz o que ele quiser. O que o São Paulo está fazendo na FIP talvez tenha essa vantagem, de que o São Paulo tem um investidor onde vai trazer muito recurso e vai fazer com que os futuros gestores possam um dia se decidir por uma SAF, talvez até de forma majoritária, não trazer uma SAF para dar ao investidor pela dívida. O fato de eu estar controlando e diminuindo a dívida, o fato de trazer superávit, é para preparar o São Paulo, que se ele for ter esse caminho, e esse caminho não é um caminho pessoal, personalista, ele tem que ser discutido, ele entre numa mesa de negociação como essa, adulto, de forma adulta, porque uma coisa é você entregar um clube por extrema necessidade. Eu não tenho dúvida que se o São Paulo um dia resolver falar, vou virar SAF, vai ter 50 investidores no mínimo, com ótimas propostas. Está dizendo que tudo isso que está fazendo é para valorizar o clube, daí quando for se transformar numa SAF, nesse aspecto, tenha maior valor, não seja apenas a troca pela dívida. Paga a minha dívida, eu te entrego E só uma coisa, clube. Está acontecendo uma discussão já em Brasília da reforma tributária no país. E essa reforma tributária está acontecendo o seguinte, o texto já passou lá por Senado e tudo mais, está perto de acontecer, que as sociedades anônimas do futebol, de 8,5% lá do imposto, cai para 5%. E se você é um clube social, você fica com 11,4%. 11,4% baixando para 5% agora. Basicamente, pelo que eu estou lendo, e eu não sou um especialista, vai ser praticamente obrigatório aos clubes virarem no regime de SAF. Porque não vai compensar financeiramente você ficar com 11,4% de imposto contra 5% das SAFs. Então, independentemente do modelo, do parceiro, me parece que é um futuro dos clubes brasileiros diante dessa reforma que está perto de passar ali em Brasília, está indo por todos os caminhos, está muito perto de ser aprovada dentro da reforma tributária que é grande, que está acontecendo, e vai ser uma coisa obrigatória dos clubes. Ou você vira... então tá bom, não quer virar? Você vai continuar como clube associativo, você vai pagar 11,4% de imposto. Então, isso é uma discussão, está sendo pouco falada, mas ela está dentro da reforma tributária que o próprio país está passando aí. E aí tem, como nesse país tudo se adapta, né? Você tem opções sem colocar o clube no dinheiro de alguém de fora. Por exemplo, no Palmeiras são 4 vice-presidentes. O primeiro presidente, o vice, o terceiro e o quarto, né? Não sei como exatamente são nos outros clubes, né? Mas a ideia seria, se você criar um CNPJ para administrar o futebol, os 4 são responsáveis e troca depois que muda o mandato, não precisa vender o clube, não precisa ter dinheiro externo para vender o clube. Isso pode acontecer, vamos ver, vamos aguardar. Sucessão, foi perguntado também ao presidente Júlio Casares sobre quem ele poderia apoiar, os vários candidatos que estão aí no tabuleiro para substituí-lo no final do ano que vem. Vamos ouvi-lo. Ele falou, inclusive, diretamente sobre o seu diretor de futebol, Belmonte, que, segundo consta, aspiraria também essa posição no ano que vem de presidente. Veja, o Carlos Belmonte, que está aqui, estou vendo ele aqui, ele é diretor desde o começo da gestão. Nós passamos por desclassificações contra o Água Santa, a perda de um título lá na Sul-Americana, depois aquela virada do Palmeiras. Veja, nada mudou. Aliás, a nossa gestão, ela tem mudanças pontuais. Agora, na vida, tudo pode acontecer. O que prevalece é o bom diálogo, é o olho no olho, é a conversa. Tivemos reuniões ontem para tratar de outros assuntos, viajamos juntos. Agora, eu não posso garantir, de repente, nada. Né? Eu vou garantir alguma situação que depende de outras variantes. O que eu garanto é a realidade da lealdade, da convicção, da conversa reta, e é isso que eu tenho com os meus executivos. Então, essa questão
de divergência, de demissão, etc. O dia que tiver uma demissão, eu teria que fazer, eu teria que falar, mas não há nem motivação para isso. Bastidores fervilhando em relação a isso, né? O Casares está tentando botar pelo menos panos quentes para não falemos disso até o ano que vem. Mas está aí, ele comentou rapidamente sobre o Carlos Belmonte. Que meu parâmetro é muito baixo. Aquela loucura que é o Corinthians, a confusão, a brigaiada, um contra o outro, todo mundo conspirando contra o outro. Me parece que Casares, Belmonte, Rui, até quem não é São Paulino já decorou quem são os três ali responsáveis pelo clube. Me parece um organizado até. O CT tem uma organização, tá claro isso há algum tempo. Diante do parâmetro que eu tenho, me parece bem ok ali o Departamento de Futebol Profissional de São Paulo. Mas esse é o ponto. Foi assim porque eles estiveram juntos até agora durante 5 anos, né? E a questão que fica para 2026 é se eles continuarão no mesmo lado. Né? Tanto em relação à sucessão, por exemplo, se o Casares não escolher o Belmonte como candidato, talvez o Belmonte, se ele quiser, tente ser candidato por outra via. Contra o candidato do... E daí não combina ficar no cargo. Exato. Ah, sim. E aí é aquilo, eu acho que o 2026 já seria um ano muito difícil para o São Paulo, porque é um ano de sucessão política. É diferente da reeleição, é como a questão da Leila. Né? Com a reeleição da Leila, ela vai ser reeleita. E a mesma coisa do Casares quando ele foi reeleito. Não tinha nem oposição. Agora, para fazer o sucessor é uma outra coisa. É preciso escolher uma pessoa e muitas vezes você vai desagradar. E o plano da base, ele já provocou muita resistência interna em alguns grupos políticos que o Casares não tinha, né? Aí, assim, o CT funciona dessa forma há 5 anos. Se saírem todas essas pessoas que coordenam o CT há 5 anos, como funcionará o CT no último ano de mandato do Casares, sem grandes investimentos no futebol?